segredo, pessoal, é literalmente mesmo, é sentar. Porque ninguém ouve a Deus correndo. É sentar. A Bíblia diz que Neemias estava desesperado quando ele teve o quê? Informação que Jerusalém estava o quê? Devastada. Você sabe o que é um homem se transformar em um governador só porque sentou? Olha o que está escrito lá no livro de Neemias. Olha só o que está escrito. Lá no livro de Neemias, Neemias 1:4. 1:4. Olha só o que está escrito em Neemias 1:4. Diz assim, ó. Quando ouvi isto o quê? Os problemas que foram anunciados a Neemias. Quando você vir aqui, vou te ensinar uma coisa. Quando você vir aqui dar uma palavra introdutória, seja breve, porque se você estender, você se perde. Você tem que estender uma palavra, o máximo 1 hora, quando você estiver discursando. Agora, quando é uma palavra introdutória, você tem que ser mais breve possível, porque a própria palavra já fala por... Você só vai usar o tema, a palavra e uma breve explicação. Já tinha até uma explicação abaixo de cada versículo, porque vocês não prestaram atenção. Então, Neemias, ele sentou. A Bíblia diz assim, ó. Quando ouvi isto, sentei-me, chorei durante alguns dias e lamentei, jejuei e depois orei. Primeiro você senta, ouve, se lamenta. Poxa, dei mole. Eu poderia ter falado menos. Eu poderia ter falado mais. Pô, eu poderia ter tomado uma atitude. Poxa, eu poderia ter salvo aquela vida. Poxa, eu poderia ter impedido o meu marido de tomar uma decisão errada. Lamentar, isso é uma lamentação. Poxa, eu poderia ter ajudado e não quis ajudar. E depois Neemias fez o quê? Ele sentou. Sentou, pessoal. Neemias sentou. Sentar. Quando você senta, você está subjugado ao quê? A ouvir. Quando você levanta, você está subjugado ao quê? A falar. Ninguém discute sentado. Discute? Quer sentar para o quê? Para impulsionar aquilo que está sendo falado. Mas quando você senta em uma sala de aula, você faz o quê? Você aprende. Você ouve. E olha, quem está falando para você teve que sentar para aprender. E quem me ensinou foi a minha esposa. A minha esposa me educou. A minha esposa, cheia do Espírito Santo, me ensinou como me proceder. E se eu estou aqui no altar pregando a palavra de Deus, graças a Deus e graças a ela. Porque um dia eu sentei para poder ouvir, pessoal. Uma que eu tinha pavor de estar aqui para falar. Eu não tenho tanta liberdade para falar, eu sou meio vergonhoso. Eu não tenho liberdade. Eu não tenho ousadia para falar, porque eu tenho vergonha. Mas quando o Espírito Santo me dá tudo, eu falo com ousadia. Aleluia. Porque Ele me redireciona.
Eu não falo de mim mesmo e nem por mim mesmo. A Bíblia diz que Neemias realmente sentou. Ele sentou, pessoal. E ele jejuou, lamentou e orou ao Deus. Quando ele foi dar o vinho ao rei, quem já estava agindo? Deus. Deus falou com o rei. Isso se dá o nome de o quê? Relacionamento. O rei tinha um relacionamento com quem? Com Neemias. Com Neemias. Você, quando tem um relacionamento com as pessoas, você consegue discernir as pessoas. Você consegue entender quando a pessoa está triste, quando a pessoa está chateada, quando a pessoa está aborrecida. A gente consegue discernir. Eu botei um vídeo lá, se você me acompanha, o que eu ponho lá não é nada mais para o teu desenvolvimento espiritual. Mas muitas das vezes você não tem o quê? Tempo. Porque você é uma pessoa tão importante que não tem o quê? Tempo de ouvir uma mensagem que o teu pastor coloca, o teu bispo coloca. Não tem tempo. E um dia você vai querer ter tempo e não vai ter mais tempo. Os maiores mestres, eles sentaram para ouvir. Os maiores mestres, eles calaram para aprender. O segredo é este, pessoal. A sabedoria não está no muito falar. A sabedoria está em você ouvir. Seja tardio para falar, a Bíblia diz. Tiago falou sobre isto. Então, Neemias, ele se tornou um governador e ele conseguiu em 52 dias restaurar as muralhas quebradas, portas quebradas, queimada a fogo, com as pedras velha, queimada, cheia de pó, para poder construir as muralhas. Deus talvez não está conseguindo ainda construir dentro de você o templo do Espírito Santo, porque você não deixa, você anda muito agitado, você tem muita informação. Você tem muita informação dentro de você. Quem tem muita informação, pastora Rose, não tem o quê? Tranquilidade. Não tem. É muita informação, é muita projeta, é muito projeto, é muita ideia, é muito conselho, é muito isso, é muito aquilo, mas pouco da presença de Deus. Quando a presença de Deus ela está dentro de você, ela envolve um ambiente, o ambiente se torna o quê? Tranquilo. Você lembra de Elias? Desesperado, fugindo de Jezabel? Ele entrou dentro de uma caverna. Deus veio através de um vento que? Suave. Está fazendo o que aí, rapaz? O que você está fazendo aí, Elias? Me abandonaram, eu quero morrer. Todo depressivo. Eu quero morrer, eu quero morrer. E Neemias e Elias, Deus não pôde usar mais Elias. Porque Elias não sentou para ouvir. Ele teve que entregar o cajado dele para Eliseu. Você lembra de Marta e Maria? Marta preocupada com isso, com aquilo, ela não sentou para ouvir o mestre. E o mestre falou para ela: eu não vou tirar o direito de Maria. Eu não vou. Não vou tirar o direito de Maria porque você está reclamando. Então nós não temos. Nós temos que sentar para ouvir, pessoal. Eu dei a maior prova para vocês que quando você quer sentar para ouvir, você consegue. Eu ouvi todos vocês. Todos. E eu aprendi. Eu espero que você aprenda com as palavras que você deixaram registrado. Palavras lançadas é semente plantada. É minha, hein? Essa palavra aí, pode anotar. Palavras
lançada são sementes. Breve elas vão ser o quê? Germinar e crescer. Quer ser grande? Seja humilde. Quer ser grande? Quer ser maior? Sirva o seu irmão. Sirva. Repreende quando tem que repreender. Exorta quando tem que exortar. Não use de amizade, de pena. Ter misericórdia é uma coisa, pena não. Ah, mas ele vai ficar triste. A tristeza produz arrependimento, se você já leu na Bíblia. O segredo é este, pessoal. Esse é o segredo. Olha só o que está escrito aqui. Para as meninas louvarem. As crianças, né? Vai louvar? Os homens, quer dizer. As crianças não vão louvar hoje, não? Não falaram nada. Está escrito assim, ó. Precisamos sentar para ouvir a Deus. Amém? Amém. Mesmo sendo filho, Jesus parava para ouvir ao Pai. Ele é nosso exemplo de vida devocional. Você vê, Jesus, ele não tomava atitudes precipitadas. Se o Espírito Santo não falasse com ele, ele não falava nada, não fazia nada. O Espírito Santo falava para ele assim: querem te matar, mete o pé. Ele fazia o quê? Ele ia embora. Não, eu sou o Todo-Poderoso, ninguém toca em mim. Ele ia morrer antes do tempo. Por que muitas pessoas morrem antes do tempo? Porque são precipitados para falar. Você vê lá esse rapaz que morreu nos Estados Unidos. Grande, cristão. Mas uma bala acertou ele. Mexeu aonde não era para mexer. Tem coisas que às vezes, pessoal, você tem que fugir dela. Não dá uma de forte. Não dá uma de todo poder. Ah, é fraco, frouxo, covarde. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Não é bem assim não. Então Jesus não poderia herdar o reino dos céus. Porque quantas vezes Jesus meteu o pé? Várias vezes. Quando o Espírito Santo falava para ele, vão te matar. Ele, ó, cadê ele? Cadê ele? Ele deu a volta por trás. Então, o segredo de uma vida com Deus, a Bíblia diz, quando você se aproximar de Deus, seja pouco as suas palavras. Porque Deus está no céu e você aqui na terra. Eclesiastes. Há tempo para tudo. Há tempo para crescer, há tempo para perder, há tempo para ganhar, há tempo para não ganhar, há tempo para estar triste, há tempo para estar feliz. O maior perigo das pessoas é quando elas estão felizes. Elas prometem o que não pode cumprir, elas fazem o que não pode fazer. Nunca tome atitude quando estiver feliz. Não prometa nada para ninguém, pessoal. Faça. Não se promete. Faz. Faz. Porque depois que você fez, a promessa é cumprida. Porque quando se promete, você fica pendente da sua própria palavra. E no juízo final, o que vai julgar você é o quê? A sua própria palavra. Amém? Aí diz assim, ó. Eu, em meio à correria da vida, muitos não param para ouvir a voz de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que grandes transformações acontecem quando homens e mulheres param tudo para simplesmente ouvir ao Senhor.
Se Neemias não sentasse, Deus não daria a ele o quê? A direção. E quando Deus deu a direção para ele, o que aconteceu? Ele encheu o coração do rei de bondade. O rei falou para ele o quê? Por que tu tá triste, Neemias? Ele ficou com medo. Porque o rei fez uma advertência. E isso é tristeza de coração, Neemias. O que está acontecendo? O rei vive para sempre. Mas não adiantou dar o rei vive para sempre, porque o rei queria saber. Olha, está acontecendo isso. Mas antes dele falar, ele fez uma oração aonde? Dentro de si. Você está aqui, quando você vem aqui discursar, não vem cheio de si. Não venha cheio de entendimento pessoal, porque Deus te confunde. Você trava. Você vem humildezinho, Senhor, o que é para falar? Meu Senhor, o que eu tenho que falar? Eu nem esperava isso. Mas se o Senhor quer me usar para ganhar uma vida, uma alma ou várias almas, me use. Todo dia eu faço isso. Senhor, me dá uma palavra. O que eu tenho que falar? O que eu vou falar hoje? Eu já começo de madrugada. O que eu vou falar hoje, Senhor? O que eu preciso falar? Eu poderia pegar um bocado de textos pronto, porque eu tenho um aplicativo de estudo tudo pronto. Que eu poderia usar eles. Mas aí não era o que Deus queria. É o que já estava pronto. Deus me dá o tema. É no tema que se cria uma mensagem. Você pode até usar um aplicativo se você quiser. Mas o tema Deus já te deu. A mensagem crucial Deus já te... A mensagem fundamental Deus já te deu. E ali acontece o milagre. Amém? Aí diz assim, ó. Ouvir a Deus exige tempo. Você tem que ter tempo. Atenção e disposição. Já está dando náusea. Meu Deus, meia hora. Ai, ele fala. Mas se fosse você aqui, você não estaria falando isso. Você estaria falando pela culatra. Nós aqui, quando subimos aqui, nós não subimos por conta própria. Nós falamos minuciosamente, instruído pelo Espírito Santo, pessoal. Você pode observar, quando acaba, não tem mais nada, nem que tente, não sai mais nada, porque você volta a ser você normal. Você sai do seu lado sobrenatural para ser normal. Nunca chegue com muitas informações em um discurso. Seja breve. Honra-me no pouco, que o muito eu te coloco. Honrou ele na primeira, no pouquinho. Amanhã ele te dá mais um pouquinho. Depois mais um pouquinho. Daqui um ano você já está fazendo uma pregação de meia hora. Daqui um ano você já está fazendo de 1 hora. É o máximo. Pô, 2 horas é doideira, né? Eu desconheço, né? Aí já é estudo. Já é uma enciclopédia. 3 horas, os anjos dormem, não aguenta. Os anjos falam, tô onde? O cérebro aguenta 10 minutinhos. Não vai suportar isso tudo. É por isso que nós gravamos. O cérebro aguentou aqueles 10 minutos, depois vai pegar aqui. Por isso que eu só boto o vídeo de quantos minutos? 10 minutos, porque você só suporta o quê? 10 minutos. Os meus vídeos que o Inácio faz é de 10 minutos. Os vídeos que eu faço aqui da pregação, eu corto eles. Eu tenho uma paciência de Ló, né? Ló não tinha uma paciência terrível? Não tinha?
Não é o Ló? Jó. Ah, eu corto pedacinho por pedacinho. Olha, às vezes é 7 GB de vídeo eu corto. Porque 10 minutos vai alimentar as pessoas. Amém? Para mim finalizar e a pastora Rose assumir. Vocês já leram já o texto todinho, viu? Eu fiz a pregação todinha através de cada um de vocês. Só estou só dando o cumprimento. Aí o cumprimento está aqui, ó. Sentar para ouvir a Deus exige renúncia, tempo, distração, redes sociais e até atividade lícita. Uma previsão voluntária para receber algo eterno. Deus não fala com pressa. Ele fala com quem o prioriza. Se você tem oportunidade de estar com um profeta, tira o melhor que o profeta tem. E se não souber fazer as perguntas certas, você não vai ter nada. Você vai beber cafezinho, você vai rir, vai para casa e não vai aprender nada. Traga as perguntas certas. Faz as perguntas certas. Não capciosa, porque o profeta tem discernimento. Quem conhece o Tiago Brunet? Tiago Brunet, ele teve um homem muito poderoso de outro país, pregador. Ele teve alguns segundos para com aquele homem. Ele estava entre fazer uma pergunta ou tirar uma selfie. Ele fez a pergunta. O homem olhou para ele, quero falar contigo depois. Porque ele fez a pergunta certa. Quem é Tiago Brunet hoje? Um homem que financia estádio de milhões de pessoas, milhões de líderes, a ensiná-los e patrocinar cada um deles para estar lá. Essa é a missão do Tiago Brunet. Ele só ensina líderes. Ele era um coach. Reclamado demais, então ele passou a ser um pastor. Agora ele tem autoridade de pastor para ensinar. Como o coach já era um mestre, né? Imagine como pastor. Então, é assim que funciona, pessoal. Faz a pergunta certa. Está perto da pastora? Faz a pergunta certa. Não fica de conversa fiada, que você vai se perder. Ela está de olho em você. E o pastor também está de olho em você. Faz a pergunta certa. Faz a pergunta inteligente. Amém? Até aqui o Espírito Santo me usou.